Salve galera, beleza? LF aqui com vocês para fazermos mais uma questãozinha da prova da FUVEST 2020. A última questão, a questão 6, uma questão a carne de pescoço, galera. Mas vamos lá que a LF vai transformar essa questão aqui num processo mais tranquilo para que você entenda o gabarito e o assunto envolvido nessa questão. Então vamos lá, vamos com a LF, vamos resolver a questão 6 que fala um pouquinho sobre produto de solubilidade e a dependência do produto de solubilidade em relação ao pH. Vamos lá, vamos com a LF, vamos resolver essa questão. Vem comigo. Salve galera, vem com a LF, vamos resolver Química VIP, Medicina Discursiva, projeto para o maior banco de questões dos principais vestibulares de São Paulo, as provas de conhecimento específico. Vem com a LF na questão da provinha de 2020 da FUVEST, vem comigo. Bom galera, questão 6 agora, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa questão e o que ela aborda. Muitos metais Mn+, ou seja, isso aqui é a carga do metal. Em água, depende do pH da solução, pois formam hidróxidos insolúveis. Então, vai depender do valor do pH. Galera, para formar hidróxido, dependendo, né, do hidróxido insolúvel, dependendo do metal, o meio não precisa estar muito básico, não, tá? Às vezes pH 3, 4, o hidróxido já está precipitando como hidróxido. Porque a baixa concentração de OH-, mesmo que ela seja baixa, né, em meio ácido, já é suficiente, porque o KPS desses caras é muito baixo. Então, às vezes, você tem uma concentração de OH- lá para baixo, né, no meio ácido, né? O que a gente considera meio ácido? A gente considera meio ácido pH menor do que 7. Então, a concentração de OH- aqui, né, a concentração de H+, nesse caso, ela é superior à concentração de OH-. Só que nesse caso, né, desses hidróxidos pouco solúveis, essa baixa concentração de OH- já é suficiente para precipitar esses caras como hidróxidos. Tá? Então a gente não tem que ficar ligado nisso. Então vamos entender um pouquinho aqui o enunciado da questão. Esse comportamento pode ser descrito pela equação 1. Então está aqui a equação 1, que é o log da concentração do metal na forma livre, não associado, é igual ao log do KPS, que é o produto de solubilidade. Tá? Lembrando que o KPS ele mede, né, a solubilidade dos íons, tá? A concentração dos íons derivados, né, do cara que você está analisando a solubilidade. Então, por exemplo, vamos pegar aqui MgOH2. Então, o KPS do MgOH2 seria a concentração de Mg2+, vezes a concentração de OH- ao quadrado, uma vez que ele dissocia desta forma aqui, ó. MgOH sólido em equilíbrio com Mg2 mais 2 de OH-, esses caras aqui em solução. E a gente bota aqui a coisa. A gente representa o KPS assim. Se isso aqui é a solubilidade, isso aqui vai ser 2 vezes a solubilidade. Então a gente resolve o problema de KPS dessa forma. Tem aqui a prova aqui da questão anterior, né, que a LF resolveu, que tem, né, cálculo de KPS. Então vocês procurem aqui que o LF vai deixar tudo bonitinho para você, resumidamente, né, que prova tem qual assunto, então vocês vão procurar isso aí facilmente. Bom, galera, então ele diz assim, ó, ele deu essa equação e ele diz assim que relaciona o valor de pH com o logaritmo da concentração do metal para uma dada temperatura em que KPS é a constante do produto de solubilidade, como eu falei. Então tem aqui, ó, log da concentração do metal livre é igual a log do KPS mais 14 vezes a carga do metal, esse N aqui, ó, esse N é a carga do íon, tá? É a carga do íon, menos N vezes o pH. Galera, esse N vezes o pH é um fator que não tem uma variável independente, tá vendo? Ele só tem o dependente do N. Então, o que, que a gente tem aqui? Vocês estão vendo que essa curva aqui ela é decrescente? Então, isso tem um coeficiente angular negativo. Esse cara aqui, né? Esse cara aqui é o termo que vai te dar a relação do coeficiente angular. Se a gente pegar isso aqui e comparar com uma equação da reta, esse valor aqui é o y, tá aqui ó, no y. E o x quem é? É o pH, ó. Ó, esse valor aqui é o y e esse valor aqui é o x. Então, olha quem está multiplicando o x. É o n. Então, o que, que é o n? É o coeficiente angular. Então, quanto mais inclinada aquela reta, maior é a carga do íon.
Então, olha só para vocês pegarem um exemplo. Esse cromo aqui é cromo 3. Eu vou pegar aqui que nesse gráfico aqui está melhor. Cromo 3, olha a inclinação da reta. Compara com a inclinação do cálcio do magnésio 2. Veja que a reta está mais deitada. Agora, olha o titânio 4. Vê se a equação. Desculpe, a reta não está mais em pezinha. Está bem mais em pezinha. E outra coisa que vocês podem reparar: o cálcio e o magnésio tem a inclinação igualzinha. Ó. Olha aqui. Se a gente comparar isso aqui, um ângulo, essas retas elas são o quê? Ó? São paralelas. Assim como a reta do cromo 3 e do íon XN+. São retas paralelas. O que significa? Que tem o mesmo coeficiente angular. Então, olha só que coisa interessante. Se a gente transformar isso aqui numa equação da reta, AX mais B, quem é o X? É o pH. Então, N vai ser o quê? O coeficiente angular. Olha que coisa interessante. Por isso que eu disse, essa questão aqui é uma questão muito, 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 muito interessante. Beleza? Então, isso aqui seria o coeficiente angular da reta. Bom, se ele é o coeficiente angular da reta, a gente pode fazer essas relações, né? Então, vamos guardar isso, que é uma informação importante. O comportamento 1 da equação 1 é representada no gráfico, no qual linhas mostram valor de pH e log da concentração do metal livre, em que se inicia a precipitação de cada um dos metais. Em condições mais alcalinas, o que significa mais alcalino? Mais básico. Mais básico, assim, não é acima de 7, é acima, às vezes, de 2 aqui, ó, por exemplo. Se eu tenho o titânio aqui em pH 2, ele está no limite. Para cá já é condição alcalina para ele. O que seria a condição alcalina? Precipitar como hidróxido. Vamos interpretar dessa forma que facilita a nossa vida, tá? Então ele diz assim, ó, em condições mais alcalinas, que apresenta na linha de cada metal, será observada a espécie insolúvel como hidróxido. Em condições mais ácidas, né, do que a representada na linha, ou seja, à esquerda. Então, por exemplo, se eu pegar o titânio aqui, ó, o que seria mais ácido para o titânio? Para cá. E o que seria mais alcalino para o titânio? Para cá. Mas é pH 3, LF. Sim, mas para precipitar hidróxido dele já é suficiente. Tá? Já é o suficiente. Então, em condições mais ácidas, apresenta na linha, será observada a espécie em sua forma solúvel. Então, é isso que ele quer que você interprete no gráfico. Para a esquerda do pH, onde toca, né, a linha onde toca o valor do pH, à esquerda, né? Vamos botar aqui para cá. Para esse sentido aqui, do lado esquerdo, a espécie está solúvel. No sentido do lado direito, a espécie é precipitada. Beleza? E quanto mais ácido o meio, para precipitação, o cara é menos insolúvel, mais insolúvel, né? Menos solúvel. Então, olha só, o titânio começa a precipitar em pH acima de 2, o hidróxido de titânio, né? O hidróxido de cromo começa a precipitar acima de 6. Já o hidróxido de magnésio e de cálcio já precipitam em meio realmente mais alcalino, né? Então, a gente pode ver aqui o seguinte, a gente pode até relacionar um pouco em termos de solubilidade. Quem precipita antes é menos solúvel, fato. Fato. Tá? Quem começa a precipitar antes já é menos solúvel. Por quê? O meio não precisa estar tão alcalino, né? Naquele alcalino do nosso padrãozão, acima de 7, para o cara começar a precipitar. Então, olha só, quem são os menos solúveis? Os menos solúveis são esses caras aqui, ó. E os mais solúveis? Esses aqui. Quem é o mais solúvel de todos? Com certeza o hidróxido de cálcio. Por quê? Para ele começar a precipitar, precisa de pH 14. pH 14 já é o limite lá do hidróxido, né? De hidróxido de H+, e de OH-, né? Na nossa relação lá de soluções diluídas. Bom, vamos lá. Ele pede para que você pinte no gráfico da folha de resposta a região. É uma região que vai comportar duas situações, ó. Onde o cromo se encontra na forma solúvel, o cromo se encontra na forma solúvel para cá, né? E o titânio 4 se encontra na forma de hidróxido de titânio insolúvel. Como a gente já viu, o hidróxido de titânio insolúvel é para cá. Então, eu vou pintar essa área aqui, ó, que é a área comum a essas duas situações. Então, eu vou escolher aqui uma corzinha. Então, vamos aqui comigo. Ó. Deixa eu só mudar aqui a ponta da caneta. Pronto. Mudei. Vamos escolher aqui uma cor verdinha, tá? Em homenagem ao cromo 3, tá bom? O cromo 3 ele é verde. Então, a gente vai pintar essa área aqui, ó. Você vai demorar muito para pintar, não. Eu só vou fazer isso aqui, tá bom? Então, a gente vai pintar isso aqui, ó. Minha filha que não veja eu pintando dessa forma grosseira, porque eu sempre
perturbei as duas, né, quando eram bem menorzinha, não pintar fora da região. Então eu mandava ela marcar assim, ó, marca aqui, delimita, pinta bonitinho. E hoje as duas desenham absurdamente bem. Muito melhor do que eu, quer dizer, melhor do que eu nem se compara, né? Porque eu sou péssimo para desenhar, mas elas hoje desenham muito bem. Então tá aqui, ó. Eu não gosto de deixar coisa feia, não. Então tá aqui, eu pintei a região. Mas eu quero que vocês entendam por que que essa região foi pintada a LF. Mas para lá também tem o, o hidróxido de titânio insolúvel, sim, mas aí é o cromo insolúvel, ele quer o cromo solúvel. Então é como se você estivesse encontrando o quê? Uma interseção ali entre as regiões, tá? Então, se a gente está falando em matemática, seria aqui a interseção. Beleza? Então resolvemos aqui. Isso aqui estaria lá na folha de resposta, tá? Esse gráfico, e você vai pintar essa regiãozinha aqui, tá? Então nessa região, o que que a gente tem? Nessa região nós temos o hidróxido de titânio, 4, e nós temos o cromo 3 livre. Beleza? Bom, vamos agora para o item B e o item C. Bom, eles dizem assim, ó, nas linhas que representam Mg2+, e Ca2+, possuem a mesma inclinação. Lembra que eu falei lá no início? Mas diferem da inclinação das linhas que representam o cromo 3 e o cromo e o Xn, né? O metal que ele não disse quem é, o íon que ele disse que não é, quem é, que possui a mesma inclinação entre si. Ele disse, mas a gente percebeu isso. Indique a carga de Xn+, e justifique com base na equação. Como é que a gente vai usar a equação para isso? Olha só, como é que a gente vai usar? Eu vou pegar aqui, vou dividir, gosto de fazer essa divisão para ficar melhor para a gente. Ó. Eu vou pegar isso aqui, vou dividir, né, para a gente deixar bonitinho. Olha só, essa equação aqui, galera, é a equação da reta, onde y é o log da concentração do metal livre e x quem é? É o pH. Então, quando a gente viu lá o gráfico, a gente viu y por x. Tá? Então, a gente vai rearranjar essa equação aqui, né? Dizendo que esse aqui é o termo independente, e esse aqui é o termo no qual a gente chama de AX, né? O termo que é dependente, né, da minha variável pH, que é o x. Então, se a gente colocar isso aqui na forma de uma equação AX mais B, o que nós teremos? Log da concentração de Mn, estou botando Mn aqui, não sei porquê, né? Deixa eu apagar esse Mn. Na verdade, isso aqui não é manganês, é metal, pô. Eu tô cismei aqui com Mn, parece que eu estou colocando manganês, né? Então deixa eu só colocar aqui Mn+, né? Entre parênteses, igual. Aí eu vou colocar o quê? Menos NPH. Então, como o coeficiente aqui angular é negativo, né? Mas o valor de N vai ser o quê? A inclinação. A inclinação. Coeficiente angular, né? Mais, e aí no caso vai ser mais log de KPS mais 14N. Então nós temos aqui que o N vai ser a inclinação da reta, como o N da reta do cromo 3 é igual a 3 e N, deixa eu botar aqui, ó. Espera aí, melhorar isso aqui. E as inclinações do cromo e do Xn+, são iguais, a carga de X, é igual a mais 3. Beleza? Então, como é que teria que ser sua resposta? Você poderia se basear nisso aqui como sendo uma equação da reta. Tá? Então, isso é a equação da reta, sendo que esse cara aqui é quem? É o coeficiente angular, né, da nossa reta, beleza? Então, aqui a gente está associando y com x, beleza? Essa era a parte mais difícil para mim da questão
você vê que aquilo ali é uma equação da reta. Era mais difícil, tá? Não era tão óbvio assim, beleza? Então eu, por exemplo, fiquei um tempinho pensando, caraca, como é que eu vou fazer isso aqui? Como é que eu vou explicar isso pra galera? A sacada foi essa aqui, beleza? Então, muito importante a gente entender isso. Então, isso aqui foi a letra B, agora vamos para a letra C, que é um trabalho mais braçal, mas a análise qualitativa a gente já fez, né? Indique quais espécies têm maior valor de KPS. Justifique com base nas informações dadas. Então, hidróxido de cálcio ou hidróxido de magnésio. A gente pode fazer um trabalho braçal de calcular, né, mais ou menos o valor de KPS utilizando o gráfico, tá? Então, a gente utiliza o gráfico aqui para quê? Para que a gente possa determinar pontos que a gente tem aqui, né, como calcular o KPS. O KPS vai ser a nossa incógnita, tá? Então, o KPS sendo a nossa incógnita, então a gente precisa do quê? De um valor de log do metal e a gente precisa de um valor de pH, né? A carga dos dois aqui a gente sabe que é 2 mais, então o N a gente tem. Então a gente teria que pegar aqui valores, né, no qual a gente pode ter a relação. Por exemplo, para o cálcio eu pegaria o pH 14 e o log do metal menos 5. Eu tenho que fazer isso também para o magnésio. No magnésio eu poderia pegar aqui, ó, em 10. Ó. No pH 10, ó, eu bato aqui na curva dele e vejo onde é que eu vou encontrar o menos log do metal. Ó. Encontrei aqui em menos 3, tá? Ficou meio queadinho aqui, mas é isso aí. Dá para a gente fazer essas duas relações e usar a equação e calcular o KPS. Mas só que a gente também pode fazer uma análise qualitativa. Em nenhum momento ele pede, né, para você calcular alguma coisa. Ele pede para você justificar com base nas informações dadas. Então a gente poderia pensar no seguinte, ó, o pH para precipitar o hidróxido magnésio é um pH menor do que o necessário para precipitar o hidróxido de cálcio. Então, se eu pegar aqui pelos valores de pH, né, se eu botar aqui, ó, eu vou resolver a questão de duas formas, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, hidróxido magnésio, a relação dele vai ser Mg2 mais 2 de OH menos, beleza? Então, o KPS vai ser igual a concentração de Mg2 mais vezes a concentração de OH menos ao quadrado. Então vejam que a concentração de OH menos em relação, para começar a precipitar o MgOH2, é um pH inferior, tá? Inferior ao da precipitação do hidróxido de cálcio. Então eu vou colocar aqui também, ó, a relação. Aqui é sólido, né? Aqui é aquoso. Então procure sempre colocar isso, é importante. Então nós temos aqui o sólido. Então vai ser cálcio 2 mais 2OH menos, aquoso. Então o KPS vai ser a concentração de cálcio 2 mais vezes a concentração de OH menos. O que você poderia escrever aqui na questão? Você colocaria o seguinte, que o pH para precipitar o hidróxido de magnésio é menor do que o pH para precipitar o hidróxido de cálcio. Logo, a concentração de OH- para a formação do MgOH2 é menor. E aí o que você vai dizer? Se essa concentração aqui é menor, o KPS é menor. Tá? Tem uma relação direta. Então você emendaria aqui. Logo, o KPS, como é proporcional à concentração de OH-, vai ser menor. Então, a gente poderia relacionar que o KPS do MgOH2, o KPS do MgOH2 é menor do que o KPS do hidróxido de cálcio.
E aí nós temos esse cara aqui, menos solúvel. E o hidróxido de cálcio mais solúvel. Beleza? Então indique qual das espécies tem o maior valor de KPS. Então o maior valor de KPS é do hidróxido de cálcio. Agora, a gente pode fazer uma justificativa calculando. Tá? A gente pode calcular. Então vamos lá, vamos fazer uma justificativa calculando. Então a justificativa calculando, a gente precisa da equação e daqueles valores que eu disse para você. Para o cálcio, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, para o cálcio, a gente vai pegar o menos 5 e o 14. Vamos fazer primeiro aqui, tá? Nessa região que eu vou destacar aqui para gente. Vamos fazer aqui primeiro para o magnésio. Então, para o magnésio, o que nós temos? O log de magnésio livre, a gente vai escolher o menos 3, ó. Então, eu vou aqui no menos 3, tá? Por quê? Porque nesse menos 3 eu consigo o pH 10. Ó, se eu jogar isso aqui, ó. Agora, ó, olha como é que batem aqui, ó. Vou levantar mais um pouquinho aqui. Pronto. Tá? Então, bateu aqui. Aproximadamente tá um pouquinho para baixo, né? Mas é isso aqui mesmo, tá? Então, aqui eu vou ter um menos 3 e o pH associado vai ser quanto? 10. Aí você vai o quê? Fazer o cálculo agora do KPS. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou melhorar essa equação aqui. Essa equação eu vou botar o KPS em evidência. Então, eu vou ficar com o log do KPS vai ser igual. Vou jogar esses valores para lá. Vai ser igual ao log da concentração do metal mais NPH menos 14N. Veja, quando eu joguei para lá, eu troquei os sinais, beleza? Então, agora o que eu vou fazer? Vou substituir os valores. Então, o log de KPS, que é a nossa incógnita, vai ser igual. Log da concentração de Mn, que é o manganês, menos 3. Então, vou deixar ele aqui, ó, menos 3. Mais N vezes o valor de pH. Então, menos 3 vezes 10 vai dar menos 30. Beleza? Então, menos 3 vezes 10 vai dar menos 30. Menos 14 vezes 3, menos 3. Menos 14 vezes menos 3 vai dar menos 42. Beleza? Então, quando a gente vai resolver tudo isso aqui, vamos ver como é que vai ficar. Espera aí, isso aqui eu fiz errado aqui. Só um instantinho agora, deixa eu só mudar isso aqui. E na verdade, eu usei 3 aqui. Na verdade, aqui é a carga, né? Esse N aqui é a carga do nosso querido magnésio. Aqui é menos 20. E aqui vai ser menos... Deixa eu apagar aqui. Aqui vai ser menos 14 vezes 2, menos 28, tá? Então, na verdade, a gente tem que lembrar sempre que o N vale 2, tá bom? Porque a carga é mais 2. Eu acabei usando o valor de log, né? Usei o 3, né? Então, aqui vai ser... Deixa eu mudar esse sinal também, né? Porque eu usei o menos de menos 3. Então, deixa eu apagar isso aqui. Na verdade, isso aqui dá 20, né? Então, vai ser 2 vezes... Aqui, 2 vezes pH, né? 2 vezes o pH vai ser 20. Então, esse 20 aqui é positivo. E aqui é negativo mesmo. Aqui também é 14. Eu vou deixar esse 14 assim, ó. 14N vai ser 28, tá? Então, só voltando aqui direitinho. Então, o log do KPS vai ser igual a 20 positivo com 28 dá menos 8. Com menos 3 dá menos 11. Logo, como isso aqui é a base 10, o KPS vai dar 10 a menos 11. Então, desculpa a confusão aqui, na verdade eu tinha que multiplicar por 2, né? Multipliquei por N menos 3 aqui. Aí mudei sinal, mudei tudo, mas enfim, acho que vocês vão entender agora. Então achei o KPS aqui do MG OH2 igual a 10 a menos 11. Agora vamos fazer para o cálcio. Para o cálcio 2+, já vou deixar aqui que N é igual a 2 para não confundir de novo, tá? A gente vai pegar o log do cálcio livre, né, em solução, vai ser o menos 5.
Por quê? Porque a gente vai pegar o pH igual a 14, tá vendo? A gente vai pegar aqui o pH igual a 14, tá? Então, pH 14. Vamos lá, então, vamos substituir aqui o log do KPS, que é a nossa incógnita, vai ser igual o log do cálcio livre, menos 5. Então, vou deixar isso aqui, ó. Mais 2 vezes o valor do pH, que vai dar 28. Menos 14 vezes 2, que é a carga, lembrando que é o NOx dele, dá 28 também. Então, 28 e 28 são sinais contrários. Então, o log do KPS do hidróxido de cálcio vai dar menos 5. Como isso aqui é a base 10, sobe, a gente vai fazer que KPS do hidróxido de cálcio é igual a 10 a menos 5. Logo, o KPS do hidróxido de cálcio é maior do que o KPS do hidróxido de magnésio. Beleza? Então, a gente achou aqui por duas partes diferentes, duas formas diferentes, né? Então, aqui eu vi que o hidróxido de magnésio era menor do que o hidróxido de cálcio, analisando o gráfico. E aqui, pela conta, eu vi realmente que 10 a menos 11 é menor do que 10 a menos 5. Beleza? Então, fizemos o cálculo e fizemos a análise qualitativa. Escolha a sua melhor resposta. Dá para responder pelos dois? Dá, porque ele não pede para você justificar com cálculos. Ele pede para você justificar com os dados fornecidos. E o gráfico é um dado. Então, você explicou pelo gráfico, mas botou lá que o KPS depende da concentração de OH-. Quanto menor a concentração de OH-, mais fácil precipita, né? Mais rápido precipita, porque o KPS vai ser menor. Então, a gente está vendo aqui que o KPS do hidróxido de magnésio é 10 a menos 11 e do hidróxido de cálcio 10 a menos 5. Então, precisa de mais OH- para precipitar o hidróxido de cálcio, porque ele é mais solúvel. Essa é a ideia. Beleza, galera? Então, uma questãozinha show de bola. Deu aquela confusãozinha ali rápida. A LF botou menos 3 para multiplicar todo mundo, mas é, na verdade, pela carga. Mas eu acho que ficou tranquilo para você entender que dá para resolver por dois momentos, né? A letra C dá para você resolver por duas formas diferentes. Beleza, galera? Então, é isso aí. Resolvemos a prova de 2020. Vem com o LF, junto com o KIBiovest, sucesso total é garantido nesse projeto que vai arrebentar a boca do balão. Vem com a gente.